Olá, é um prazer enorme encontrar você aqui no Pode Tudo. Nós vamos retomar a conversa que tivemos na semana passada. Você viu que nós interrompemos depois de uma aula que nós recebemos do professor José Miguel de Deus, que ele é ginecologista, formado na Universidade Federal de Goiás, fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e é presidente da Associação Brasileira de Consteladores. E é sobre constelação familiar que nós começamos a falar na semana passada, derivamos para medicina, que é uma área dele, que ele falou da dor pélvica, um episódio que está disponível, você pode acompanhar. É até bom que assista para continuar com a conversa que a gente vai dar sequência no episódio de hoje. Pode tudo. Pode tudo. Professor, retomar a conversa com você é um enorme prazer. Obrigado, Cassim Zaiden. Para mim também é um enorme prazer retomar a nossa conversa, né? Que acabou que a gente desviou um tanto para a dor pélvica crônica em mulheres, né? A gente pode avançar aqui ainda mais, né, no contexto da constelação familiar também. Mas porque a medicina e a dor pélvica crônica que o senhor tratou, ela fez um arco com a constelação, ou seja, é possível detectar o que causa a dor pélvica, que não seja apenas física, a causa, como pode ter uma outra causa, né? Exatamente. Eu fui aprender constelação familiar buscando um método, né, uma ferramenta para ajudar mulheres com dor pélvica crônica, que quando eu vi a primeira vez, eu senti que podia ajudar, porque a constelação familiar ela vai olhar para o contexto psicossocial das doenças e o contexto biológico, que a medicina já faz muito bem na sua forma, né, tradicional e com muitos avanços que são muito importantes e que nós fazemos isso também, né? Eu mesmo faço no mínimo 4 cirurgias por semana no Hospital das Clínicas, né, pelo SUS, né, em pessoas que procuram o hospital. Então, eu não deixei a medicina tradicional, né? Hoje mesmo eu já tive 2 cirurgias pela manhã no Hospital das Clínicas. Então, a constelação familiar não veio para substituir nada, ela só veio para integrar. Então, a gente olha para o contexto biológico das doenças e a gente olha para o contexto psicossocial através da constelação familiar, que não é só a constelação familiar que faz isso, tem muitas outras ajudas que faz isso. Tá? A constelação familiar, por acaso, foi uma coisa que quando eu vi, eu me identifiquei, eu achei que podia ajudar, porque eu já sabia da minha experiência, né, que as mulheres com dor pélvica crônica, elas vêm quase sempre com um contexto psicossocial muito especial, e daí eu achei que podia ajudar essas mulheres. Então tá muito ligado para mim, porque foi através, né, de querer ajudar essas mulheres, descobrir coisas que possam ajudá-las, que eu fui cair, né, na constelação familiar e me interessei, me entusiasmei e acredito que ela é de fato uma ferramenta importante, senão eu não estaria, né, depois de toda a minha carreira, de tudo que eu já fiz na vida, tantos médicos especialistas que eu já ajudei a formar na especialidade de ginecologia, né, já tem 20 anos que eu estou envolvido com constelação familiar, né, eu deveria estar muito cego. A minha esposa também, que é uma pessoa que é respeitada na classe médica, e várias outras pessoas pelo Brasil não estariam, pessoas sérias que têm credibilidade, respeitabilidade, não estariam mexendo com isso se fosse uma coisa qualquer. Uhum. Nós falamos no episódio anterior de constelação familiar, a gente tratou de problemas, relação de filhos com pai, de marido com mulher, ex-marido com ex-mulher, filhos, essas coisas todas ligadas bem dentro da família. Mas tem problemas, por exemplo, dentro de uma empresa, sujeito não se ajeita em emprego nenhum. Né? Esse daí é um folgado, esse daí... Ele deve ouvir muito isso, né? Ele deve ouvir isso, ele não se ajeita, ele começa e dá um jeito de ser demitido, dá um jeito de pedir demissão, aquilo não é para mim. Isso pode estar ligado também a algum problema
pessoal que ele não conseguiu identificar? Pode sim, Cassim, frequentemente está ligado, tá? Inclusive, a gente, por exemplo, a gente chama isso, o Hellinger chamava isso, né? Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger. O criador da constelação familiar. Isso, então, o Bert Hellinger, ele chamava de movimento de vida e movimento de morte. Né? Quando a gente está no movimento de vida, as coisas estão indo bem, a gente está com boa saúde física, emocional, mental, as nossas relações, a gente está indo bem no nosso trabalho, isso tudo é um movimento de vida. E o movimento de morte, ele pode estar relacionado, né, assim, a pessoa pode estar nesse movimento de morte quando ela, por exemplo, não está conseguindo desenvolver bem suas atividades profissionais, ou se é um estudante, não está conseguindo ir bem nos estudos, né? Não está desempenhando bem, está com dificuldades, a saúde física, emocional, mental não está indo bem. Então isso o Hellinger chamava de movimento de morte. Tá? E o que é esse movimento de morte? Né? E numa empresa, se a pessoa não está conseguindo render, né? Porque o que é vida? Vida é movimento em todos os sentidos. Então, se eu não estou conseguindo render bem numa empresa, eu não estou conseguindo me adequar em nenhum lugar para trabalhar, possivelmente eu estou emaranhado com alguma coisa que é inconsciente, que eu não tenho consciência, e que está travando o meu potencial. Né? Porque para a pessoa ter resultado em qualquer atividade que ela faça, precisa de duas coisas: precisa de potencial e precisa de ação. O que é o potencial? É a pessoa estar livre, que não tem nada atrapalhando ela, não tem nenhuma coisa que está distraindo ela, quer dizer, ela está com o seu potencial liberado, tá? E ela tem que agir. Né? Na hora que junta o potencial com a ação é que vai gerar resultado. Então, às vezes, se a pessoa tem o potencial e não tem ação, vai atrapalhar o resultado. Se ela tem ação, mas ela está com o potencial bloqueado, e esse potencial bloqueado, frequentemente, são emaranhamentos, que a pessoa está em questões com a sua vida mesmo, familiar, preso a coisa da família de origem, tá? Com eventos da família de origem. E isso é claro que a pessoa que, quando ela vai ver uma constelação, ela pode ver que isso repete, esses padrões se repetem. Às vezes, como a pessoa lidou com pai, com mãe, ela leva para a empresa. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente já observou no trabalho de constelação familiar e organizacional também, se uma pessoa teve dificuldade com a autoridade do pai, né? Aquilo é uma coisa que favorece ela também ter autoridade com chefias. É como se ela, né, no nível inconsciente, às vezes ela projeta no chefe a dificuldade dela com o pai, entendeu? E é claro que quando você cria dificuldade com o chefe, você vai pagar um preço, né? Ou você vai ter que trabalhar mais, ou sei lá, ou vai acabar perdendo o emprego. Ele tem que resolver isso. Isso daí, tem empresa que faz a constelação, seria empresarial no caso. Tem empresa, nós estamos tratando de um funcionário, de um empregado que repetidamente não consegue permanecer em emprego por muito tempo, por conta possivelmente desses bloqueios, mas a empresa que também, mesmo tendo um potencial e atuar numa área de grande mercado, ela não consegue ir bem. Há procura de empresas para a constelação? A procura de empresas ainda é menor, né? Porque as empresas, elas têm uma questão assim de preocupação com sigilo, né? Quando vai numa constelação em grupo assim, a pessoa vai lá no meio de várias pessoas falar que a empresa não está bem das pernas, é muito constrangedor e pode até ajudar a piorar a empresa, né? Porque de repente ela está espalhando, né, que a empresa está indo mal das pernas. Mas tem procura sim, né, tem empresas, né, conhecidas, né, que já nos procuraram, tá? É claro que a gente não pode dizer, né, sim, o nome de que empresa que foi, mas o problema também, a empresa como um todo, se ela não está indo bem, ela pode ter uma constelação da empresa. Pode ter uma constelação, por exemplo, às vezes tem um cargo na empresa que todo mundo entra nele e não fica.
Por exemplo, tem uma posição na empresa que todo mundo que chega lá, senta naquela cadeira, aquela cadeira tem... Cadeira elétrica. Aquela cadeira tem um marimbondo lá, que a pessoa senta lá, leva a ferroada e ela não consegue ficar lá. E, por exemplo, uma dinâmica, né, que a gente observou em constelação, às vezes a empresa demitiu alguém que ocupava aquele lugar de forma injusta, de forma leviana, tá? E aí, assim, de forma desrespeitosa. Às vezes uma determinada empresa, principalmente as empresas, se elas saem de uma geração para outra, né? Sabe que no Brasil, na Europa e no Brasil, as empresas familiares lá na Europa elas sobrevivem um pouquinho mais, mas é tipo assim, 25% a 30% vai sobreviver quando passa para a próxima geração. E quando passa para geração seguinte, já cai para 5%, 10% a sobrevivência das empresas. Porque às vezes um herdeiro pega a empresa e fala assim, vou mudar tudo aqui, vou mexer tudo, né? Tipo assim, tudo o que estava sendo feito aqui não estava certo. Às vezes foi o pai que fez, o avô que fez. Uhum. E aí vem o jovem, né, com seu ímpeto, com a sua, às vezes com muitos conhecimentos, né, mas não respeita essa hierarquia. E chega lá e pega lá um funcionário lá que, por exemplo, às vezes tinha 25 anos que está lá e que está ganhando bem e fala, vou mandar ele embora e vou arrumar um aqui que vai ganhar 1/3 dele e vai fazer a mesma coisa. Eu vou estar aqui vigiando para ver o que ele vai fazer e para ter mais lucro, né? E é um pensamento, né? E aí demite aquela pessoa de forma assim leviana, injusta, sem reconhecer. Aí depois ninguém consegue sentar naquela cadeira. Todo mundo que chega lá é como se tivesse uma espécie de lealdade invisível àquela pessoa que foi injustiçada. E essa lealdade invisível, ela também existe na família de várias maneiras, tá? Então é só um exemplo para você ter uma ideia de como isso pode acontecer. Às vezes um fundador de uma empresa, né? Às vezes uma empresa começa ali com sócios, com 2 sócios, ou 3 ou 4, e alguém teve a ideia, alguém pôs o dinheiro, né? E aí uma pessoa que chega depois, que o negócio já entraram com a ideia, entraram com o dinheiro, alguém chega depois, e às vezes até a pessoa tem muito conhecimento, e daí a pouco dá uma rasteira naquela pessoa que foi o fundador, que teve a ideia, que entrou com, né, às vezes cada um entra com a coisa, né? E aquilo é uma espécie de injustiça, que no nível inconsciente parece que os funcionários da empresa, numa lealdade inconsciente, eles começam a boicotar a empresa, entendeu? O próprio mercado às vezes começa a boicotar a empresa. Então são coisas que a gente observa em constelação, só para você ter uma ideia assim, de exemplo disso na área organizacional. A constelação também tem sido usada, não sei com qual frequência, mas na área jurídica. Relações problemáticas de conflitos que a justiça teria que resolver acabam, de alguma forma, sendo ajudadas pela constelação familiar, não? Então, isso está no Brasil em vários estados, né? E o Conselho Nacional de Justiça, essa semana ia ter uma reunião para julgar isso e estão querendo derrubar a constelação. Tá? O parecer estava pronto lá do relator para derrubar a constelação, porque esse negócio cresceu muito, né, no Brasil, e especialmente na área do direito, né, que tem um juiz, o Sam Storch, que começou esse trabalho na área do direito, chamado direito sistêmico, e ele teve uma penetração muito grande. Inclusive, o primeiro lugar onde ele veio, assim, na área aqui na área dos magistrados, né? Eu esqueci o nome agora lá do prédio deles, lá que congrega eles, mas na magistratura. O Tribunal de Justiça. Então, mas é aquele prédio lá perto do Serra Dourada. O Fórum. Então, mas lá é uma associação, né, de magistrados. Sim, sei. A ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Isso, então. Inclusive, acho que o primeiro lugar que ele veio para demonstrar a constelação foi aqui. Eu tive lá presente, porque eu e ele também fomos contemporâneos desses cursos lá com Bert Hellinger.
Então, o que acontece? Mas como o negócio cresceu rápido, e como tudo que cresce rápido, tem os problemas também, né? Porque às vezes agora começou a ter no Brasil, e a Associação Brasileira de Consteladores é uma das nossas tarefas, tentar organizar isso. E tem lá, por exemplo, tem lá um mínimo de carga horária para a pessoa aprender, não pode ser qualquer pessoa que pode estar ensinando isso, mas começaram a ter cursos assim de fim de semana. Às vezes a pessoa estava dando curso, porque como é um negócio que não é muito regulamentado no país, a própria associação já fez até um projeto, elaborou um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados para poder oficializar, né, formalizar a atividade de constelador sistêmico ou constelador familiar. Porque o que acontece? Isso gera problemas, e não só na área do direito, porque começa pessoas despreparadas, às vezes usar o método sem a formação adequada, e às vezes daí que vem muitas críticas, e a gente entende isso, então estamos entendendo esse movimento até como um movimento para ajudar separar mesmo o joio do trigo. Quem faz isso de forma séria, né? Quem que tem treinamento adequado para fazer isso, e é importante isso, né? Porque tudo na vida só evolui com resistência. Os nossos adversários que pensam diferente da gente é que vão nos ajudar a ter mais musculatura, né? Se você fizer um exercício sem resistência, o músculo não desenvolve, né? Professor, na área da educação, com alunos, a constelação ajuda a constelação sistêmica? Então, eu gostaria de falar disso daí, mas deixa eu voltar só um pouquinho lá no jurídico, como que pode ajudar. Por exemplo, esse juiz, né, isso disseminou aí, deve ter em torno de uns 20 tribunais de justiça, de 20 estados, mais ou menos, que já usam usa constelação. Tá? E tem gente, né, criticando, querendo derrubar, porque ele começou a ter um sucesso muito grande, próximo de 90%. Às vezes está lá aqueles conflitos de família, aqueles processos lá inumeráveis, incontáveis, que todo mundo sabe que a justiça, né, não dá conta, né, da demanda, que é muito grande, e começa a baixar, né, a pilha de processos. Em que tipo de assunto jurídico a constelação é usada? Por exemplo, conflitos de separação de casal, né? Por exemplo, conflitos por herança, né? Então são coisas que podem ser utilizadas, né? E é claro que às vezes, por exemplo, muitas pessoas cometem o equívoco de achar que o Hellinger dizia, por exemplo, que imagina que um homem agrediu uma mulher, um casal, tá? Isso depois vira um conflito lá no Tribunal de Justiça. E aí tem gente que sai falando por aí que o Hellinger falava que a mulher foi agredida pelo casal, ela é a vítima, ela tem que pedir perdão pro cara que é o perpetrador. E não existe isso. O Hellinger nunca isentou de responsabilidade a pessoa que é um agressor. O agressor, independente de qualquer tipo de agressão que faça, ele é responsável, continua com o boné da responsabilidade do que cometeu. Não é uma coisa que dá para isentar de forma nenhuma. A constelação ajuda as pessoas envolvidas a tomar consciência de coisas que elas não viram. Às vezes essas coisas que não viram, que vão dar, por exemplo, subsídios para elas ou percepções que favorecem interromper o conflito. Às vezes as pessoas estão brigando lá por dinheiro, por exemplo. Às vezes não é nem o dinheiro, às vezes o dinheiro é pouco. São outras coisas que estão por trás, que estão alimentando, que estão nutrindo o conflito, né? Então, também ninguém pode ser obrigado a ir para uma constelação, mesmo pelo judiciário. Então, isso também isso é bem claro para a nossa associação brasileira de consteladores. Ninguém pode ser obrigado a fazer nada. Pessoa, inclusive quem procura constelação, seja no serviço público, no SUS, que constelação também é uma prática integrativa e complementar do SUS, que também tem gente querendo derrubar. Entendeu? Por quê? Porque é um negócio que cresceu muito de uma vez e está incomodando muita gente, né?
O Conselho Federal de Psicologia soltou uma nota no começo do ano, no mês de março, criticando, sugerindo que os psicólogos não trabalham com constelação, e tem muito psicólogo que trabalha com constelação e tem muito psicólogo que indica e que vai com seus clientes até uma constelação, porque às vezes está fazendo lá o processo psicoterapêutico e aquilo deu uma travada. Às vezes eles levam seus clientes para uma constelação e parece que quando participa da constelação é como se fosse às vezes um obstáculo mais difícil de ser transposto, ou às vezes, né, meio que intransponível, que estava parecendo ser, e a pessoa dá um salto e pode depois continuar a psicoterapia lá com o psicólogo, a psicóloga que estava acompanhando, só que dá às vezes uma desenvolvida, né, uma destravada, vamos dizer assim. Tá? Então, são todas essas coisas que estão incomodando, né? E a gente sabe que constelação não é psicoterapia, né? Conforme o Hellinger mesmo dizia, é uma filosofia de vida com possíveis efeitos terapêuticos. Você sabe que pode ser terapêutico, por exemplo, você conversar com um amigo num boteco, dependendo do que ele fala para você, aquilo pode te fazer cair uma ficha, né, que é uma linguagem que os jovens nem entendem, né? Que é cair uma ficha, que às vezes você fica aliviado e você pode chegar em casa melhor e você se sentir muito melhor ali depois daquilo, né? A gente tem que ter muito cuidado até com as conversas, porque você pode direcionar a vida de alguém para um bom rumo, com uma conversa, uma dica qualquer, clareia um caminho que a pessoa estava buscando. Mas retomando a questão da escola, né? Da escola, como é que a constelação sistêmica pode ajudar a educação? Então, na educação, né, tem um trabalho interessante lá no Nordeste, em Maceió, numa escola lá que é utilizado, que até foi apresentado no Congresso da Associação Brasileira de Consteladores, que nós tivemos um congresso nacional, 5º congresso, de 25 a 30 de setembro. São muitas coisas que pode ajudar, né? Você imagina numa escola uma criança problema. O que já foi aprendido com constelação? Não adianta você pegar, por exemplo, numa sala de aula que tem um aluno problema, aquele que está perturbando tudo ali, que está atrapalhando, você expulsar ele. Porque o que já foi observado? Quando você expulsa aquele aluno, um outro vai ocupar o lugar dele e vai fazer o papel que ele estava fazendo. Porque, na verdade, aquele aluno, ele está captando alguma coisa no sistema daquela escola, porque uma escola também é um sistema, que precisa ser organizado. Algo que está fora de lugar, que está fora de ordem. E o aluno que está dando problema, ele está trazendo isso à tona através do comportamento dele, que está inconsciente. Os diretores, os professores, às vezes não estão tendo consciência do problema que está precisando ser olhado. E aquele aluno está trazendo isso à luz. Então não adianta tirar ele. E eu faço uma analogia com isso em relação a doenças nas pessoas. Doenças psicossomática. A pessoa tem uma doença, né? A pessoa tem uma doença, vai lá, tira um órgão, aliviou aquela doença, daí a pouco ela aparece com outra doença. Aí vai lá, se é um órgão que dá para tirar, onde aquilo adoeceu, vai lá, tira aquele órgão. Aparece com outra doença, que é o que na medicina psicossomática é conhecido como metástase mórbida. Como se fosse um negócio que fica mudando de lugar, igual o câncer. Quando tem metástase, fica indo para um lugar, para outro lugar. Então, na escola também tem crianças que estão com dificuldade de aprendizagem. Tá? Por exemplo, às vezes uma criança está com dificuldade de aprendizagem, né? Por exemplo, desde que o irmão morreu. Né? Ou está com dificuldade de aprendizagem desde que a mãe entrou em depressão, ou o pai entrou em depressão. Às vezes a criança capta que o pai ou a mãe não está bem e ela não consegue mais focar na escola, ela está distraída. E às vezes o pai ou a mãe está no movimento de morte. O movimento de morte eu já expliquei agora mesmo, né? Está no movimento de morte. Às vezes os filhos, assim como o déficit de atenção e hiperatividade, os filhos começam a dar trabalho às crianças.
aquilo é a linguagem que a criança está conseguindo trazer, assim, a mensagem para o pai ou para a mãe: não morra, não morra, não vá embora. Não vai embora. Ela começa a dar trabalho, porque aí o pai ou a mãe começa, às vezes até está nessa pulsão de movimento de morte, de depressão, de um monte de coisa. Mas como é que ela vai embora e deixa aquela criança daquele jeito? Entendeu? Então, é uma linguagem inconsciente que as crianças utilizam. Criança pode participar de constelação? Pode participar, desde que esteja acompanhado com pai, mãe, um responsável legal, tá? Um pode pai leva, pai ou a mãe, eu estou falando pai, mas é porque é condição de pai, mas os pais podem levar e conta alguma coisa, ou é a criança que diz ao constelador por que ela está ali? A criança pode contar e os pais também, se dependendo do tamanho da criança. Mas a gente já teve constelação de recém-nascidos, tá? Que às vezes tinham dificuldades, né, de sono, entendeu? De dormir, que chorava o tempo inteiro. Então a gente já teve constelação disso. Mas também, via de regra, a gente até prefere hoje em dia que nem leve as crianças, porque as crianças já trabalham muito pelos pais, quando elas carregam as coisas pelos pais. Então, quando elas estão vendo aquilo ali, né, o próprio cenário da constelação, você está pondo ela ali para poder ver coisas ali que às vezes até judia da criança, né? Então, a tendência de filhos menores a gente pode fazer sem as crianças. Mas às vezes é uma criança já maiorzinha que tem, por exemplo, um déficit de atenção ou hiperatividade. As crianças vão, aliás, e as crianças, inclusive, elas são representantes ainda mais fidedignos do que os adultos, porque elas são muito puras. Elas são muito inocentes. Então, às vezes, se ela estiver representando alguém numa constelação, e é claro que ela só pode fazer isso quando está acompanhada do pai ou da mãe ou do responsável legal e que concorda. E tem crianças que veem aquilo, como a constelação parece um teatro da vida, tem criança que vê e se encanta. Acha aquilo bacana, né, assim, interessante, e às vezes a criança pede para participar: eu queria ser representante. Mas quem escolhe o representante normalmente é a pessoa que está sendo constelada. Se ela escolher uma criança que está presente e o pai ou a mãe concordar, também não é problema, a gente não proíbe, não. A gente tem uma cena aqui de uma constelação, pessoas se abraçando, né? Isso é comum em constelação. Há uma catarse na constelação, assim? Porque isso daí não é uma encenação, não estão encenando, não foi o constelador que diz: vai lá, abraça ela, né? Isso daí é uma reação espontânea. Essas pessoas aí, provavelmente elas nem se conheciam. E elas estão se abraçando. Porque, na verdade, a constelação, ela busca mesmo esse movimento de reconciliação. Reconciliação com o que é. Tá certo? Porque frequentemente as pessoas estão em dificuldade porque elas estão vivendo iludidas, elas estão numa ilusão, né? Que todo mundo está percebendo, às vezes quem está perto dela, e ela mesma não percebe. Então são ilusões, questões que a pessoa às vezes não quer aceitar, né? Por exemplo, frequentemente a pessoa perde alguém, né? Morreu alguém, especialmente aquelas mortes que teve assim, um acidente, uma morte brusca, uma morte precoce. Elas são muito mais dolorosas. E às vezes as pessoas não conseguem fazer o luto, não conseguem se despedir daquela pessoa que morreu. Tá? E aí por isso que tem gente que interpreta a constelação achando que às vezes tem a ver com religião, porque numa constelação você pode pôr um representante para uma pessoa que está viva, mas você pode também pôr um representante para uma pessoa que já morreu. Aquela pessoa não está lá, é claro que ela não está lá. Não existe nenhuma coisa, né? E ninguém acha isso. E a pessoa nem precisa pôr uma constelação. Se ela fechar os olhos também e ela imaginar aquela pessoa que morreu e que ela não conseguiu despedir, talvez ela não conseguiu despedir 20 anos atrás, mas talvez agora, no imaginário dela, ela consiga se despedir. Tá? E essa catarse, né, frequentemente, por exemplo, imagina que uma mulher ou um homem
perdeu a sua mãe ou seu pai ou um irmão afogado, tá? 5 anos atrás. E desde então, né, como aquilo foi muito doloroso, a pessoa nem conseguiu ali no velório se despedir direito, ela não consegue olhar. Então, essa foto é do trabalho na universidade. Tá? Aquele ali sou eu. Agora que eu percebi. Esse de camisa xadrez ali sou eu. Aquela pessoa que está do lado lá, ela estava sendo constelada. Você vê ela não fica dentro dessa... Roda, né? Ela pode até entrar. Aqui, como era um auditório, esse aqui é o auditório da Faculdade de Educação da UFG, porque muitos anos eu executei o trabalho de constelação lá nesse auditório, tá? E aí depois atualmente a gente está fazendo o projeto de extensão, que esse é um trabalho gratuito, que tem aberto à comunidade, que hoje atualmente é na Faculdade de Medicina, no segundo sábado do mês, da 8 da manhã a 1 da tarde, tá? A gente até pede para as pessoas, quem puder, levar 2 quilos de alimentos, que a gente faz umas cestas e dá para quem está trabalhando lá na limpeza, na segurança, quem abre auditório no dia, porque um dos princípios da constelação é a troca também, e a pessoa se sente bem quando ela dá algo, se ela recebe algo. É claro que pacientes, nunca a gente pede, paciente do hospital, a gente não pede para levar alimento, pede para a comunidade, quem vai que não é paciente do hospital, mas também não é obrigado. As pessoas chegam lá, não precisa estar levando nada, a porta está aberta, qualquer um pode entrar no auditório. Então ali você viu que tinha várias pessoas, tinha pessoas em pé, tinha pessoas deitadas, né? Aquelas pessoas, possivelmente, elas não se conhecem. Possivelmente podem ter se encontrado aí só. Então, é claro que se uma pessoa vai aí, né, uma vez, vai outra vez, pode ser que depois uma pessoa conhece a outra. Mas não tem essa intimidade. Não tem intimidade. Não tem essa intimidade. Não, se tiver intimidade, a gente não permite que entre de representante. Pois mas eu digo, não há intimidade, mas elas se manifestam as emoções das pessoas que integram aquele núcleo que está sendo analisado, elas demonstram uma afetividade que não seria normal, né? Exatamente, não é normal, né? A pessoa de repente, a pessoa sente coisas, sensações físicas, sentimentos que não são dela. Entendeu? É da outra pessoa que ela está representando. E aquela pessoa, às vezes, está presente ali. Ela está representando, por exemplo, aquela que está sendo constelada, que está sentado lá na cadeira, do lado do constelador. Aí, normalmente, quando a pessoa vai expressando lá, os representantes vão expressando o que elas estão sentindo, a pessoa que está sendo constelada vai assentindo assim com a cabeça, confirmando aquilo. Quando ela não faz isso, a gente pergunta... A gente está no filme certo da sua história? Ou isso daí faz sentido para você? E é muito, muito frequente elas confirmarem que faz sentido. De vez em quando tem algumas que acham que não faz sentido no começo, mas depois elas vão vendo que tem sentido. E tem gente que às vezes acha que não faz sentido, mas é raro de acontecer. Tá? É bem raro de acontecer. Bom, o senhor tem, depois que uma pessoa é constelada, ela foi lá, ela encontrou, e eu quero que depois a gente vai deixar inclusive esse endereço, os dias em que há essa constelação, o senhor disse que é sábado, né? Segundo sábado do mês. Segundo sábado na do Faculdade mês, de Medicina. Deixar isso até para que quem se interessar, depois de ouvir essa nossa conversa, desses 2 episódios... Quem quiser checar, conferir em loco, né? Pelo menos conhecer. Vou lá, vou ver. Quantas pessoas podem participar? Ou quantas constelações são feitas num período desse, por exemplo? Então, lá na Faculdade de Medicina, nesse projeto de extensão, ele é um projeto de extensão cadastrado na universidade, tá? Oficial, tá? São 4 constelações, tá? A gente dá uma explicação inicial, porque sempre tem gente que nunca viu presente. A gente faz uma explicação inicial nos primeiros 50 minutos e depois é mais ou menos uma constelação por hora. A gente fica lá 5 horas, tá? Tem uma pausa de 15 minutos ali no meio da manhã, mas entre 10h30 e 11 horas a gente vai dar 8 a 1. Então são 4 constelações, mas as pessoas beneficiadas não são só quem é constelado. Porque as pessoas assistem, elas entram de representantes e as histórias de vida que vão aparecendo ali, elas se espelham na vida de outras pessoas. As pessoas que estão ali, elas também
Nossa, mas isso aí também acontece lá na minha família, ou lá no meu grupo social, no meu trabalho. Então, por isso que o benefício não é só para a pessoa constelada. Tem uma frase em tom de piada, né? Diz, mãe, só muda de endereço, né? Ou seja, as mães têm todas aquelas preocupações comuns, pelo menos a mãe média, né? Tem todas aquelas preocupações, só muda de endereço. Então, é comum nas relações humanas que você veja em outras famílias problemas que a sua família vive também. Exatamente. Né? Ser uma família de extraterrestre. Existe até uma teoria chamada de neurônios em espelho, né? Como se espelhasse o que acontece nos meus neurônios no de outras pessoas. E essa é uma das teorias que tenta explicar como que a pessoa que está representando, ela vai agir e vai sentir parecido com a pessoa real, tá certo? Que ela está representando. E não importa se aquela pessoa está presente ali ou se ela está ausente, a pessoa que está sendo representada, ela vai agir parecido. Daí a pouco, é impressionante que às vezes até um tique que a pessoa tem, a pessoa começa a fazer. Tá? Isso é uma coisa, é um fenômeno, né? Por isso que esse é um método, a constelação é um método fenomenológico, tá? A fenomenologia ajuda também, né, explicar, né? Embora fenômeno nada mais é aquilo que você não consegue explicar, mas existe uma ciência chamada fenomenologia. E você tinha me perguntado da catarse, né? Uhum. Por exemplo, eu estava falando do luto lá. A pessoa perdeu o pai ou a mãe ou um irmão faz 5 anos. E desde então, aquela pessoa não está presente para o seu filho. Não está presente para o seu filho, às vezes não está presente para o seu cônjuge, aí, independente do sexo. E aí, o que acontece? O filho começa a ter prejuízo escolar. Né? Às vezes o casamento começa a dar problema porque um não está presente para o outro. Aí numa constelação, o que acontece? Daí a pouco na constelação, quando há a percepção, né, do para onde que aquilo está se direcionando, a gente está vendo que aquela pessoa está muito ligada naquela pessoa que morreu. Por que ela está? Como é que a gente sabe que ela está ligada numa pessoa que morreu? Se for um atendimento individual, em consultório, se você pedir ela para colocar uns bonequinhos, que tem uns bonequinhos de Playmobil, são utilizados para também fazer o trabalho individual em consultório, porque ela coloca aquela pessoa que morreu muito mais. Você pede, você tem ali uma folha ou um círculo qualquer, você pede ela para pôr os bonequinhos para representar ela e os membros da família dela. Aí você vê que ela vai lá, ela põe um bonequinho dela pertinho do que está morto e mais afastado dos que estão vivos. E isso, quando você olha aquela imagem, ela faz um sentido. Por que a pessoa morreu há 5 anos e eu estou muito mais perto dela do que eu estou dos que estão vivos? Por exemplo, do meu cônjuge ou dos meus filhos, entendeu? Então a constelação ajuda a diagnosticar isso. E quando é com representante, por exemplo, às vezes uma mulher que está representando, ou um homem que está representando alguém que teve uma história dessa perda, de repente o representante daquela pessoa, ela começa a olhar, por exemplo, fixamente para o chão, entendeu? Ou ela fica olhando para o céu. E isso tem um significado. Quando a pessoa está fixamente olhando para o chão ou fixamente para o céu, ela está olhando para alguém que morreu. Porque no nosso imaginário, os mortos ou estão no chão ou estão no céu. Uhum. Tá? E aí a gente nem sabe a informação, mas aí você começa a fazer pergunta, né? Quem que está no chão ou quem que está no céu? Às vezes o próprio cliente, ali já cai a ficha dele. É meu pai que está no céu, é minha mãe ou é meu irmão que morreu afogado. E aí na hora que você fala, então põe um representante para o seu irmão ou para o seu pai ou para sua mãe. E aí de repente aquela pessoa que está representando ela tende a se debruçar em cima daquela pessoa. E aí quando a gente põe um representante para uma pessoa assim, que já morreu, quando é no grupo a gente põe deitado, porque simbolicamente quem morreu está deitado, não é isso? Então isso tudo é simbologia. A gente sabe que quem morreu não está ali, mas a mente nossa, ela é capaz de fazer assim coisas impressionantes.
né? Então a pessoa está muito ligada ainda naquela pessoa que morreu. E aí tem uma catarse, ela tem a oportunidade de fazer a despedida através de um pequeno ritual, né, de despedida daquela pessoa que ela ainda estava mais ligada nela do que quem está junto com ela ali no cotidiano dela. E é claro que isso é um alívio para a pessoa, e é um alívio para os que estão perto, porque se ela não estava conseguindo estar presente para o parceiro, aquela pessoa, nem para filho, ela volta a estar presente, porque ela toma consciência que ela está mais ligada de fato numa pessoa que não está mais aqui, em vez de estar ligada nos que estão aqui, que também são próximos dela e que ela ama, e que o Hellinger chamava isso de amor cego. O que é um amor cego e o que é um amor lúcido? O amor cego está olhando, por exemplo, esse é um tipo de amor cego. Tudo bem se eu amo aquela pessoa, mas ela não está mais aqui, eu não vou... O luto, ele também tem que ter tempo de acabar, né? E normalmente quando o luto até 3 meses, ele é obrigatório, todo mundo vai sentir, praticamente todo mundo. E até 1 ano é normal, na minha visão, tá? Porque pode ser que tem pessoas que achem diferente, que pode ser varia, né? Cada um sente de alguma forma. Mas na minha visão, o luto, depois de 1 ano, ele é uma doença. E ele trava a vida da pessoa, tá? E às vezes a pessoa, por exemplo, se ela está nesse luto, ela... dificuldade no relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade com, às vezes, com a saúde mesmo. Uma coisa que me chama a atenção muito é... A gente falou do começo, no episódio anterior, a gente falou sobre o trabalho do Bert Hellinger, quando padre, ele foi para a África, nas tribos primitivas Zulus, né, e descobriu uma forma de relação social que chamou a atenção dele. Eu, como repórter, como jornalista, eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias em tribos indígenas, sociedades ancestrais. Elas têm uma relação com a morte que acaba de alguma forma sendo diferente. A morte para elas tem um significado muito forte. Tanto é que eu fiz uma reportagem certa vez lá numa tribo na Ilha do Bananal, em que há uma solenidade anual chamada Retorrocan, que tanto tem a passagem da adolescência, lá não tem adolescência, é criança e adulto, né? Que é aquela criança é colocada, isolada durante uma semana, à noite, domingo, tu passa lá uma semana, sem conversar com ninguém. Do outro lado, as pessoas choram os mortos daquele ano, e nunca mais choram. Mas naquele momento daquela celebração do Retorrocan, eles choram a morte. É uma coisa muito intensa. Quer dizer, coisa que a gente, como sociedade chamada civilizada, a gente não tem isso, né? Tem todo um cerimonial e tal, morreu e tal. Parece que não há algo que saiu de dentro da gente também, né? Então, é uma sabedoria, né? Eles têm uma sabedoria que a gente precisa aprender, não é? Os japoneses também fazem isso, né? Respeitam o ancestral. Então, essa sabedoria é uma coisa que nós precisamos aprender. A constelação, o Hellinger aprendeu várias dessas coisas, mas o Hellinger também estudou psicanálise, Jung, estudou psicodrama, estudou a terapia contextual do Ivan Bozormani-Nagy, estudou a terapia familiar da Virginia Satir, entre outros tantos, a programação neurolinguística, a hipnoterapia do Milton Erickson. Ele estudou muita coisa e juntou com a experiência dele, né, e com o que ele aprendeu lá com os Zulus, e depois que ele desenvolveu a constelação familiar. E é claro que esses rituais de passagem, eles são importantes. Imagina, é importante a pessoa, né, fazer esse ritual de criança para adolescente, para adulto, porque isso tudo, né, de solteiro para casado, né, porque a pessoa precisa viver o presente. Imagina que a pessoa tem 35 anos, ela está casada e quer viver a vida de quem tem 17, é claro que vai dar confusão, né, isso não funciona. Então, muitas vezes, né, as pessoas, quando morre alguém, e a pessoa não estava em paz com aquela pessoa, estava brigado com aquela pessoa, e era uma pessoa importante, né, do seu convívio, ou se a pessoa morreu de forma muito rápida, muito trágica ou muito precoce, as pessoas não conseguem fazer a despedida, né? E frequentemente as famílias não levam crianças para os velórios, né?
Vou proteger. Está protegendo coisa nenhuma, está ajudando a criar problema para o futuro. Porque a verdade, não adianta, a verdade, a realidade, é a única coisa que traz paz, na verdade. Entendeu? Enquanto está vivendo, fazendo de conta, está empurrando as poeiras para debaixo do tapete, a paz não chega. Então, a constelação trabalha muito isso e ajuda muitas pessoas com isso. O Bert Hellinger, ele fala muito no amor, né? Ele fala que o fundamento da vida é o amor. Ele falava da ordem e do amor e das ordens do amor. Na verdade, existe a ordem e existe o amor. Tá? Eu acho que o que eu aprendi lá e com a minha experiência já de 20 anos lidando com isso, né, que a ordem ela suplanta o amor. O amor é importante demais da conta, mas ele não pode ser fora de ordem. Um exemplo disso, né, esse copo d'água aqui, ó, ele está com água, né? Sim. É como se o copo, o vidro, é a ordem. E a água que se movimenta, que flui, que está lá dentro, é contida pela ordem. É contida pela ordem. O amor flui e a ordem contém, abarca, direciona, né, a forma da água. Imagina que eu solto esse copo de água no chão. Ele vai quebrar e a água, que é o amor, vai espalhar de qualquer jeito. Um outro exemplo é o trilho e o trem. Né? O trilho, ele direciona onde o trem vai passar. E o trem flui. Né? Você imagina que uma pessoa venha, o maquinista lá do trem, ele fica sabendo que alguém está infartando lá dentro do vagão. E aí ele tem uma curva ali na frente que ele só pode fazer a 60 km por hora, ele resolve fazer a 90, porque o cara está infartando lá dentro do vagão. E aí, só porque a ordem fala que só pode 60 naquela curva, porque já fizeram testes e viram que se passar mais que 60 o trem pode descarrilhar. Ele passa 90, o trem descarrilha e não morre só aquele que estava infartando, vai morrer 50. Ou seja, por amor, ele foi fazer uma curva mais veloz, só que ele desrespeitou a ordem. Então é dessa ordem que o Hellinger fala, tá? Que o conflito entre o amor e a ordem ele dizia, né, estava no começo e no fim de toda a tragédia. Por exemplo, quando tem até uma música sertaneja, né, que chama O Doutor e a Empregada, que ela retrata bem isso, esse negócio de amor e ordem. Né? A música canta assim que o doutor, né, o doutor, o médico lá, filho da mãe dele lá, ele começa a namorar com a empregada. E a mãe é contra, porque a mãe sonhou que ele namorasse sei lá com quem, né? Mãe, você sabe como é que são as mães, né? Elas querem coisas para os filhos, né? Os pais também querem, né? Mas as mães parece que querem um pouquinho mais para os filhos do que os pais. Aí ela quer proibir aquilo. E aí a música canta, sim, porque essas coisas também elas são expressas das músicas. Eu uso muito música no meu trabalho de constelação. Muito. Para mim tem muitas músicas que ajudam muito as pessoas. A música canta assim: não adianta mandar a empregada embora que eu vou com ela. Não é pela roupa lavada, não é pela comida que ela faz, é porque ele ama a empregada e ele vai com ela. Então o que a mãe está fazendo? Por amor, ela está proibindo aquilo lá. Mas isso está fora da ordem, porque ela não é dona do destino daquele filho. Né? Assim como dizia o Gibran Khalil Gibran, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesmo, vêm através de vós, mas não vos pertencem. Né? É como uma flecha que você lança na senda do infinito. Os pais não são donos dos destinos dos filhos, isso é fora da ordem. Então é dessas coisas que a constelação trata, é disso, é para isso que a gente olha. E a gente não exclui ninguém, o trabalho não exclui ninguém. As ordens do amor, uma do que o Hellinger dizia, é o pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer. Tá? Ninguém pode ser excluído. Ele observou que quando alguém era excluído numa família por algum comportamento, não quer dizer que a pessoa fique isento da responsabilidade de seus comportamentos, não. Se ela prejudicou alguém, ela é responsável, vai pagar por isso, aonde tiver de pagar. Mas se aquela pessoa é excluída, existe uma tendência de repetir aquele padrão. Né? Às vezes a pessoa vai aceitar num filho ou num neto o que não aceitou no pai, ou no avô, ou na mãe, ou na avó.
entendeu? Porque o padrão vai se repetir e ele vai ter que olhar para aquilo de um jeito diferente que ele não conseguiu olhar para trás em relação aos seus pais, né? Na constelação, o senhor, os outros consteladores, eles têm, assim, feedback, ou seja, o cara volta, a pessoa volta e diz, olha, ou precisamos fazer outra vez. Então, como que a gente sabe, né? Muitas pessoas voltam porque gostaram, porque quer assistir, muitas pessoas, as pessoas que vão numa constelação normalmente é porque alguém indicou. E é claro que a pessoa só vai indicar algo para alguém se fez bem para ela, né? Por exemplo, nessa semana eu tive uma constelação no meu consultório, né, no final do dia, que era a terceira irmã. Então já tinha ido 2 irmãs, então foi a terceira. Então por quê? Uma pessoa fala para outra, né? Lógico que tem gente que pode ser que alguém vai lá, né? Pode ser que às vezes alguém que foi lá né, tipo assim, não gostou e fala para a sogra ou para a nora, né? Quando a pessoa vai no lugar e não gosta, né? Às vezes a nora que fala para a sogra ou fala para a nora. Brincadeira à parte, né? Porque essa é uma coisa que às vezes tem problemas também, que a gente vê muito na constelação, os conflitos no casamento por causa das dificuldades, né, com os sogros, né? Sogro e sogra, que às vezes são os problemas de casamento, que hoje mesmo alguém veio falar disso comigo, né, que estava com uma dificuldade desse tipo, né, que o pai faleceu, a mãe veio morar com a pessoa dentro de casa e aí tá tendo os conflitos com as dificuldades, né, que assim, é uma coisa que na minha casa não aconteceu. O meu pai é falecido, né? Minha mãe é viva. Eles fizeram um pacto, o meu pai e a minha mãe. Minha mãe me contou isso depois que meu pai faleceu há pouco tempo. Falou, o dia que a gente, né, quem de nós morrer primeiro, o outro quem ficar não é para morar com o filho, não é para interferir lá na vida dos filhos casados. Vai ter seu cantinho, se for preciso eles ajudar a gente, eles ajudam, mas no nosso canto. E se a gente, né, der conta de pagar as nossas contas, a gente paga e podemos aceitar a ajuda deles, mas no nosso canto a gente não vai para casa de nenhum dos filhos. Foi um pacto que eles fizeram, que a minha mãe me contou, eu achei assim, né, interessante. Eu achei uma sabedoria deles fazerem isso, e eu penso que eu vou reproduzir isso, né? O dia que eu e a minha mulher lá, quem falecer, a nossa filha, né, ninguém vai perturbar ela, porque a gente quer que os filhos, né, sigam a vida deles, né? Tem a música sertaneja do Tunique de Novo, também o Coro de Boi, né? Ah, sim, eu conheço demais aquela música. Então é isso daí, né? O pai foi morar com o filho, né? O neto pede a metade do coro. Começou a se entender com a nora, aí a nora falou pro filho mandar o pai embora, e o jovem coração duro com o seu velho foi falar, né? Aí deu para ele um couro de boi para ele ir embora. Quando ele está indo, o netinho sai correndo atrás do avô, pede um pedaço daquele couro, volta para casa e o pai pergunta, mas por que você pediu um pedaço do couro de boi que eu dei para o seu avô? Falou, não, é porque um dia o senhor vai envelhecer. E eu vou casar e a minha mulher vai se desentender com o senhor, eu vou dar esse pedaço pro senhor levar. De couro para o senhor levar. Então, quer dizer, a história se repete, né? Então, pois é, talvez até meu pai e minha mãe aprenderam até isso com essa música aí, eu não sei. Porque essa música ela é antiga, né? Eu me lembro dela desde que eu era criança. Eu quero agora, professor José Miguel, que o senhor deixe esse telefone desse trabalho que é feito na faculdade, que é um trabalho aberto, gratuito, no segundo sábado de cada mês, né? Das 8 da manhã a 1 da tarde, das 8 às 13. É onde? Lá no auditório principal da Faculdade de Medicina da UFG, auditório Asclepios, que é a pessoa entrou na Faculdade de Medicina, a primeira porta à esquerda já é o auditório. Auditório principal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Isso, o nome do auditório é Asclepios, mas como não é um nome grego, né? Asclepios. Então é Asclepios. Asclepios. Asclepios.
Então é difícil, eu acho que não precisa gravar o nome, né? Mas é o auditório da Faculdade de Medicina, se a pessoa chegar lá, o próprio segurança que vai estar lá, Precisa de inscrição prévia ou não? Não precisa de inscrição prévia. E também não tem um telefone para a pessoa ligar, porque eu nem dou o telefone lá da secretaria da faculdade, porque se muita gente ligar, atrapalha lá o trabalho deles. Mas eu tenho um flyerzinho, né, no WhatsApp, né, que eu posso mandar para você. Eu não sei se tem jeito. Colocar aqui esse também. Flyer. Eu posso mandar para você, se tiver como colocar aí, que aí pode passar para frente, é aberto. Lá é um auditório grande, né, que cabe muita gente. E leva uma comidinha, leva um arroz, um feijão, um macarrão para poder fazer uma doação. Não é obrigado, não é obrigado, tá? Mas se levar é muito bem-vindo. A pessoa se sente melhor sempre que ela recebe algo, se ela dá algo. Isso é uma tentação, entendeu? A gente imagina que alguém, seu vizinho, assa um pão de queijo, entrega para você numa obrigação de retribuir. Como é que você vai devolver aquela vasilha vazia? Não tem jeito. Você enche de alguma coisa, né? Então, isso tá aí, isso é importante. Segundo sábado de cada mês, lá no auditório Asclepios, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, na Praça Universitária. Então, pertinho da Praça Universitária, né? A Faculdade de Medicina fica lá do lado, na mesma rua 235, do lado em frente à Faculdade de Educação da UFG. Sim. E do lado do prédio novo do Hospital das Clínicas, o prédio novo de 20 andares, tá? Mas eu queria falar da pesquisa rapidinho. A gente tem um projeto de pesquisa, né, que a gente buscando 88 mulheres para participar desse projeto. Esse projeto é aprovado em comitê de ética. Ele está... porque a gente já viu em estudos observacionais que a gente já fez, que a constelação tem beneficiado mulheres com dor pélvica crônica, mas agora tem um projeto que é o chamado projeto de nível A de evidência, né, científica, que é um projeto que a gente sorteia as pessoas. Você tem ali 88 mulheres, vai sortear 44 participa de constelação e 44 vai fazer o tratamento habitual. E as outras 44 vai ter a constelação. E a gente vai acompanhar essas mulheres durante um ano, medindo a qualidade de vida delas, medindo a resiliência, a capacidade de lidar, né, com aquele problema, ansiedade, depressão e a própria nota da dor, a escala da dor, né, a escala de dor de 0 a 10, tá? Esse projeto estou esperando juntar as 88 mulheres, já tem 56 cadastradas, para a gente começar ele. E ele está cadastrado no Registro Brasileiro de Ensaios Controlados, o protocolo dele, que mostra a seriedade que a gente olha para isso, tá? É público, qualquer pessoa que entrar no Registro Brasileiro de Ensaios Controlados pode acessar o projeto lá, basta digitar lá constelação familiar, dor pélvica crônica, o meu nome, vai achar. Tá? Essas pessoas, elas têm que ser voluntárias. Tem que ter dor pélvica crônica, dor pélvica crônica. Voluntárias. Pô. Claro, elas não vão, né, não vai pagar nada para participar e também nós não pagamos nada para elas. O que elas precisam fazer é ir até a Faculdade de Medicina, que isso vai acontecer numa das salas lá de dentro, né? E elas, claro, tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para participar de uma pesquisa, mas está tudo formalizado, né? Tudo certinho, tá? E a gente espera que a gente consiga desenvolver esse trabalho, porque, né, eu sou pesquisador, sou professor, e eu acho que a gente tem que buscar evidências científicas. Não basta a gente ficar só no achismo, no achômetro, tá? Eu espero que depois dessa pesquisa, quando sair resultado, a gente possa trazê-lo. Eu posso trazer, vou já ficar convidado até para contar o resultado dessa pesquisa, que pode ter coisa muito importante a revelar. E com certeza. E outra coisa, Cassim, Zaiden, quem é pesquisador a gente não está preso a... Né? Não é porque eu acho que ajuda, que se por acaso mostrar que não ajuda, é isso que vai ser declarado também no resultado da pesquisa. Claro. Tá? A pesquisa é isso. Tá? Então a gente
Não, e só lembrando, né, que essas pessoas, elas não podem, são critérios de exclusão, não pode estar grávida, nem ter estado grávida nos últimos 12 meses e nem ter câncer, estar em tratamento de câncer. Por quê? Porque é um grupo de pessoas muito especiais. Quem está gestante ou estava gestante recente, ou quem está em tratamento de câncer, porque altera alguns parâmetros, entendeu? Ligado com ansiedade, e por isso que não pode entrar na pesquisa. Tá? Não é que elas estão sendo... né? Essas pessoas podem fazer constelação, mas no projeto de pesquisa tá previsto que elas não entram porque é um viés que atrapalha a análise depois dos resultados. Tá? Perfeito. Professor José Miguel, antes de eu despedir, eu quero deixar consignado aqui em ata que esse encontro só foi possível graças a uma amiga, que é jornalista, é advogada, hoje mais advogada do que jornalista, a Janete Ferreira, que que possibilitou que eu entrasse em contato com o senhor para convidá-lo a vir para esses 2 episódios do Pode Tudo. E eu quero efusivamente agradecê-la, esperar novas contribuições dela para que a gente possa ter assuntos interessantes como esse, viu? Janete, muito obrigado pela sua colaboração. Antes de despedir do senhor, eu tenho um texto do próprio Bert Hellinger que eu quero dividir com quem está acompanhando esse episódio do Pode Tudo, que eu acho que é, de alguma forma, a síntese de tudo que ele viveu, de tudo que ele viu, de tudo que ele ajudou a resolver na vida de muita gente. E é um texto tão bacana para refletir e para você começar a entender problemas pessoais. Por que você é assim? Por que eu poderia ser? Por que eu não fui se eu fosse? Entendeu? É um texto sobre a vida, uma reflexão profunda do Bert Hellinger. E eu quero agradecer também, tá? A Janete Ferreira, agradecer a você, ao Cristiano ali que está no apoio, viu? Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Eu vou despedir com todas as honras que o senhor merece, depois desse texto aqui, que ele vai fechar bem essa nossa conversa. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar de você tudo que tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo.
A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que você pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e o seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Bonito, né? Professor José Miguel, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui nesses 2 episódios do Pode Tudo. Eu que agradeço, viu, Cassim Zaiden, tá? E vamos viver esse amor em ordem. Aí é muita sabedoria, tá certo? Muito obrigado. A honra foi minha de estar aqui presente, né, com você, um jornalista que eu admiro há tanto tempo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado ao Cristiano e principalmente muito obrigado a você que está conosco sempre aqui no Pode Tudo. Espero, eu digo, que o prazer tenha sido recíproco. Até o nosso próximo episódio do Pode Tudo aqui no nosso canal Zaiden Network. Assista, se inscreva, porque isso ajuda a conseguir apoio para produzir conteúdo. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Na paz de Deus. Pode tudo. Pode tudo.